Foi escolhido como tema principal o abandono afetivo de idosos, investigando o motivo de tal ocorrência, analisando os aspectos psicológicos negativos que ocasionam na terceira idade e ampliando a compreensão do assunto, visando contribuir para a prevenção desse fenômeno. Foi realizada uma pesquisa de literatura, na qual foi utilizado como descritor a expressão abandono afetivo inverso em idosos. A busca foi feita pela plataforma do Google Acadêmico, sendo critério para a inclusão os artigos que tenham sido publicados no período de 2017 a 2022. Ao acabo do processo, 5 artigos foram selecionados, os quais abordavam os aspectos e consequências negativas e efeitos psicológicos. A pesquisa acerca do abandono afetivo inverso é de extrema relevância. O tema pesquisado é um assunto que pode ser dito como novo, não muito comentado e com pouca profundidade. O Brasil está vivendo uma transição demográfica, ou seja, a população está se tornando cada vez mais velha. O IBGE prevê que em 2060 haverão mais idosos do que jovens na composição da população do país. Considera-se como idosas as pessoas com mais de 60 anos, com base no Estatuto do Idoso. O percentual da população brasileira que atinge e ultrapassa essa idade tem crescido. Com esse crescimento da população idosa no Brasil, tem-se observado um fenômeno importante, que é o abandono afetivo inverso, definido por de Antônio, Monteiro e Maximiano como fenômeno que ocorre quando os filhos ou familiares negligenciam o cuidado com o idoso. Casos de abandono, violências e maus tratos contra os idosos têm sido com frequência destaque na mídia e também no âmbito judiciário, sendo que o mais chocante é que, na maioria dos casos, quem agride são seus próprios filhos ou parentes próximos. O artigo apresentou 3 indicadores de envelhecimento saudável: baixo risco de doenças e de incapacidades funcionais, funcionamento mental e físico excelente e envolvimento ativo com a vida. Em geral, o abandono afetivo inverso causa consequências, uma vez que o ser humano perde as relações de afeto que são muito importantes para o desenvolvimento. Alimenta a dependência física e emocional desse idoso, o que pode causar conflitos no contexto familiar, institucional e social. E são nesses momentos que podem ocorrer as violências contra o sujeito idoso. Resultados: na primeira busca realizada dentro dos critérios estabelecidos, foram encontrados 3.000 artigos. Considerando o critério de exclusão, foram retirados o material de teses, dissertações, TCC, análise de congresso e artigos que não trataram do foco, que era abandono de idosos. Muitos tratavam do tema abandono afetivo inverso do idoso, mas o assunto relacionado não era saúde mental, e sim consequências jurídicas, aspecto importante, mas que escapa ao foco do presente estudo. Com a pesquisa realizada dentro dos critérios definidos, foram encontrados 5 artigos tratando do tema específico que era abandono afetivo inverso e saúde mental do idoso. Dentre estes artigos, 3 trataram de efeitos psicológicos, doenças que surgem após o abandono, consequências da solidão do idoso, incidência, efeitos psíquicos, comportamentos da depressão e ideação suicida em idosos. E 2 abordaram consequências na saúde, impactos da pandemia na vida dos idosos que residem em asilos e consequências da depressão em idosos de uma instituição de longa permanência. O tema estava no título de apenas um artigo e 4 não apresentavam um tema no título. Nos 5 textos pesquisados, foi buscada a compreensão e definição do fenômeno, as consequências na saúde mental do idoso e os efeitos psicológicos negativos. Sobre as consequências na saúde mental do idoso, os textos pesquisados abordam a debilidade física e psíquica que alguns idosos sofrem e a inexistência de deveres vigentes no quadro familiar, que obrigam a zelar pelos membros envelhecidos, assim como a transmitir-lhes a afeição e a ternura que anseiam. O idoso é, por natureza, alguém que necessita de respeito e cuidados, pois suas funções corpóreas não são mais as mesmas.
Os idosos são particularmente mais suscetíveis à depressão, mal que muitas vezes é silencioso, acarretando extrema tristeza e sentimentos de solidão e angústia. Os resultados dessa pesquisa mostraram que o tema pesquisado é um assunto que pode ser tido como novo e não muito comentado, tendo os estudos disponíveis ainda pouca profundidade. O abandono afetivo inverso pode causar também danos físicos como doenças psicossomáticas, diminuição de suas defesas, alteração de apetite e sono, desidratação, desnutrição e etc. No campo psicológico, as consequências predominantes são a depressão, ansiedade, desordem pós-traumática, agitação, fadiga, tentativa de suicídio e perda de identidade. O idoso que se encontra nesse contexto também pode apresentar sentimentos de solidão, sendo provocados pela ausência ou deficiência de relacionamentos considerados significativos para o indivíduo. Como processo de aprendizagem, este projeto traz reflexões sobre o abandono afetivo inverso, uma realidade de muitos brasileiros. Visto que está ocorrendo no país o envelhecimento da população, é importante que estudos e pesquisas sobre o assunto sejam divulgados, para que assim seja tomada consciência do quão prejudicial o abandono pode ser para o idoso.